Olá, meu nome é Isabela e vou falar sobre os materiais semicondutores. Bom, desde o início dos estudos sobre tecnologia, buscavam-se materiais, dispositivos que atendessem às demandas da sua época. Então, sempre estavam procurando pela melhoria contínua, novos dispositivos cada vez menores e com processamento mais rápido. Nessa imagem, eu coloquei um comparativo de um computador em 1957 e um computador em 2021. Bom, os materiais semicondutores são aqueles que têm a sua propriedade entre um material bom condutor e um material isolante. Então, os principais semicondutores que a gente vai falar são o silício, o germânio e o arseneto de galho. No resumo, a gente vai falar um pouquinho sobre propriedades, vantagens e desvantagens de cada um. O germânio tinha como vantagem ser facilmente encontrado e disponível em grandes quantidades, fácil processo de refinamento e altos níveis de pureza. E como desvantagem, muita sensibilidade à variação de temperatura. Vale lembrar que essa desvantagem era uma desvantagem da época, mas que hoje existem sistemas que necessitam dessa sensibilidade. O silício, como vantagem, que ele é pouco afetado por variações de temperatura, é o segundo material mais abundante no planeta e tem dispositivos mais em conta devido aos anos de estudo que ele obteve. E como desvantagem, o processo de extração e refinamento ainda estava em desenvolvimento na época, então evitou que o silício fosse amplamente usado logo no início. Já o arseneto de galho surgiu com a necessidade de dispositivos com tempo de resposta menor. Então, como vantagem, ele é um dispositivo com mais velocidade de processamento e ele recebeu muito investimento na época por conta da demanda do mercado. Já como desvantagem, tem o alto custo no seu desenvolvimento e o difícil processo para alcançar bons níveis de pureza. Bom, mas para entender como os semicondutores funcionam, a gente vai falar um pouquinho sobre a química por trás deles. Os átomos semicondutores são ligados, eles se relacionam por ligações covalentes. Então, há o compartilhamento de elétrons entre os átomos semicondutores. Eu separei aqui, no caso do silício e do arseneto de galho. Esse exemplo do cristal de silício puro serve para a gente entender também a relação entre a camada de valência, que é aquela última camada do átomo, que está mais distante do núcleo, e os átomos de valência do silício, que são 4, precisam estabilizar o átomo com 8 elétrons, então ele faz as 4 ligações para manter o átomo estabilizado. Porém, o cristal de silício também, quando são aplicadas forças externas, esses átomos reagem a partir, por exemplo, do aumento da temperatura, e com a agitação térmica desses átomos, os elétrons que estão na última camada acabam se soltando e se transformando em elétrons livres. Com os elétrons livres aparecem as lacunas, que são justamente o espaço para os elétrons nos átomos. Esses portadores que se originam do próprio material com a adição de forças externas são chamados portadores intrínsecos, que já eram do próprio material. E com os elétrons livres e as lacunas, a gente tem o que é chamado de fator de mobilidade relativa, que é a capacidade de conduzir e desse elétron passar pelo material. Os materiais condutores e semicondutores têm uma resposta contrária ao aumento da temperatura. Os condutores têm a sua resistência aumentada por conta da agitação dos átomos e a dificuldade dos elétrons passarem, e os materiais semicondutores aumentam a condutividade porque a temperatura faz com que os elétrons consigam se soltar dos seus átomos, então aumenta a condutividade do material. Há também o processo de dopagem. A dopagem ela é inserir impurezas no material para alterar as suas propriedades elétricas. Então, há o tipo de dopagem do tipo N e do tipo P. O tipo N, o N remete a negativo, faz com que o material semicondutor tenha átomos com uma valência maior, ou seja, mais elétrons, e, consequentemente, vai ter um excesso de elétrons em relação às lacunas. Já a dopagem do tipo P faz com que o material semicondutor receba a dopagem com um átomo que tem valência menor, no caso aqui do galho, que tem valência 3, então ele tem mais espaços, mais lacunas do que elétrons. Com a adição de portadores externos, eles são chamados de semicondutores extrínsecos. A dopagem, como eu falei, do tipo N tem elétrons como portadores majoritários, que estão em maioria, e as lacunas portadores minoritários, como no caso da adição de fósforo no cristal de silício. Já a dopagem do tipo P tem as lacunas como majoritários e os elétrons como portadores minoritários,
no caso, adicionar o boro ao cristal de silício. Para entender como esse compartilhamento de elétrons entre os átomos faz com que os elétrons livres apareçam, a gente tem que entender o nível de energia. Né? Quando eles estão compartilhando elétrons, eles criam o que a gente chama de banda de valência. E cada material, isolante, semicondutor e condutor, se comporta de uma forma. Os materiais semicondutores, criando essa banda de valência, quando um nível de energia é fornecido suficientemente, esses elétrons passam para a banda de condução, se tornando elétrons livres. Há uma relação de que o arseneto de galho precisa de mais energia, ou seja, tem um gap maior de energia do que o silício e o germânio, respectivamente. E essa diferença, assim como a diferença também de sensibilidade à temperatura, faz com que a gente tenha uma gama bem grande de aplicações. Por exemplo, fotodetectores, né, que detectam a iluminação, ou sistemas detectores de calor, precisam de equipamentos e dispositivos sensíveis à temperatura. Já redes de transistores, por exemplo, que não podem sofrer com instabilidade, a sensibilidade menor é melhor para o sistema. Em relação aos gaps de energia, altos gaps têm grande chance de terem a sua energia transmitidas em forma de luz. Então, tá aí a nossa aplicação bem conhecida, que são os LEDs. Já os baixos gaps têm a sua utilização, em grande parte, nos sistemas relacionados ao calor. Bom, esse foi o meu resumo dos últimos tópicos e até o próximo. Espero que tenha gostado.